Pois na entrevista deste sábado, a gente abre espaço para o grupo Vale uma Comédia. Grupo de humor aqui do Vale do Taquari. Está conosco o Jonas Fontoura e que vai nos trazer mais informações. Tudo bem, Jonas? Bom dia. Tudo bom, Nicolas? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, como que surgiu esse grupo de comédia aqui no Vale do Taquari? Bom, isso em 2020, se não me engano, eu descobri que teria um show do comediante Igor Guimarães no antigo All-In, que agora já fechou, né? E eu fui assistir, porque eu sou muito fã dele, né? Uma das minhas referências. E quando eu cheguei lá, eu descobri que quem estava produzindo esse show é o também comediante Gil Lisboa, que hoje tá estourado, né, na cena nacional, e agora até internacional já, né? Então eu ali comecei meu primeiro contato com o Gil pra pedir pra abrir os shows e tal, e eu acabei conhecendo um cara aqui de Lajeado, né, que é o Rodrigo Sivinski, que agora tá afastado do grupo, mas espero que volte logo, né? E ele tava ajudando a produzir ali no dia também. Eu fiz amizade com ele e a gente descobriu que teria um show num comedy antigo, que agora já fechou também, lá em Farroupilha, que era o Caverna Comedy Club, isso no final de 2020, então a gente foi, fez a primeira apresentação, e ali foi, assim, o primeiro contato que a gente teve para criar o grupo, né? Depois de alguns meses, aí a gente começou a garimpar mais pessoas, né, aqui na região para formar o grupo, aí a gente descobriu um rapaz de Encantado, que é o Pedrinho, que hoje também não tá mais com a gente, e o Rodrigo Becker, né, teu conhecido, que aceitou participar. Então essa formação inicial era nós quatro, né? Aí o Pedrinho depois de um tempo saiu e entrou o Cassiá, que tá conosco até hoje, né? Que também é aqui de Lajeado. Bom, e o que é o stand-up comedy e como que esse estilo de comédia tem se desenvolvido nos últimos anos? Você citou alguns desses comediantes que já estão fazendo shows. O Teatro da Univates é um espaço que tem abrigado diversos espetáculos nesse formato e com uma agenda sempre bem interessante. Os principais nomes hoje do Brasil passam aqui por Lajeado. Sim. Hoje a cena gaúcha, digamos assim, dá pra dizer que é a segunda cena mais forte. Só em São Paulo que a gente tem uma cena mais forte, porque lá tem mais comedies, né? Aqui até a questão da pandemia e agora com as enchentes, isso deu uma atrapalhada um pouco, porque a cena tava crescendo, né? Mas aqui na região a gente tem conseguido manter, apesar dos pesares, né? Shows, assim, regularmente, né? A gente faz shows no Gato da Praça, ali em Estrela, pelo menos uma vez por mês, e de vez em quando a gente faz shows aqui na região, e aí como o teatro tem trazido também atrações, assim, frequentes, né? Então a gente tem conseguido bastante espaço para abrir esses shows maiores também. Então a cena aqui na região tá bem aquecida e eu acho que, assim, a nível nacional também é uma coisa que tá bem grande, assim, né? Mas o que que é esse... Para quem nunca foi num show de stand-up, o que que ele apresenta? O stand-up, basicamente, é um comediante que ele vai fazer só piadas autorais, né? É isso. Stand-up que é, tu tá em pé ali fazendo, né? Não tem O teu texto. Não, caracterização, não tem caracterização, não tem personagem, né? Se caracteriza por isso, né? Por tu não ter personagem, é tu que tá falando, né? E as piadas são tuas, tu não pode fazer piadas de outros comediantes ou piadas de salão, né? Que são piadas que têm domínio público. entendo. Eu gosto bastante desse formato e acompanho já há alguns anos. E como que surgiu o teu interesse para fazer essas piadas, para poder subir num palco, porque às vezes me parece assim que essa pessoa era uma pessoa que já era engraçada durante a sua vida particular, conversando com amigos, gostava de contar uma história, tinha uma facilidade em contar algo de forma interessante, porque na verdade são experiências muitas vezes que são contadas, muitas vezes do próprio comediante e que acaba fazendo rir a partir da identificação com o público. Na maioria das vezes é o fundo de verdade que tem. Claro que a gente aumenta bastante, né? Mas sempre tem um fundinho de verdade em todas as piadas, né? Eu, particularmente, sempre gostei muito de comédia, assim, nunca fui muito eu assisti filme de terror, por exemplo. Eu gostava muito de assistir filmes do Adam Sandler, do Jim Carrey, do Jack Black, né? E quando eu conheci o stand-up, eu
comecei a consumir também e isso foi crescendo cada vez mais, né? E durante a pandemia eu tava em home office, então eu tinha bastante tempo para consumir mais ainda. E ali eu comecei a escrever algumas coisas, né? E percebi que eu já estava pensando como uma maneira assim de olhar diferente para as coisas, né, do cotidiano. Eu já conseguia ver piadas, né, nisso. Então, o interesse de fazer surgiu a partir dessa vontade ali por 2020, né? E então eu comecei a pesquisar como é que eu poderia começar a fazer, né? Aí eu fui atrás dos comedies e tal, então foi quando surgiu a primeira oportunidade lá no Caverna, em Farroupilha. Bacana. E sobre o que tu gosta de falar nos teus shows? Bom, ah, eu falo sobre as minhas experiências, mas eu gosto bastante de humor de constrangimento, né? Às vezes até, assim, a primeira reação do público nem é a risada, né? Ela demora alguns segundos, né? Ela fica meio, assim, receosa de rir e depois vem a risada, né? Porque daí tem a identificação e tal. Eu falo bastante sobre ser gordo, né? Que eu tô no meu lugar de fala, então não vai ter muito problema com isso. Gosto de falar mais sobre meus problemas, assim, né? É como se tu te fizesse piada consigo próprio. Tem uma frase que diz que comédia é tragédia mais tempo, então é quase que uma terapia no palco, sabe? É tipo isso. E como que tu vê essa questão que a gente vive hoje em relação a uma dificuldade hoje que a gente tem de uma certa intolerância das pessoas e a comédia, muitas vezes, a gente lá, pegando o estereótipo do bobo da corte, ele era o único que podia fazer o rei, fazer piada com o rei, e aí muitas vezes se utilizava da comédia para passar uma mensagem. Mas, por exemplo, já recebeu algum tipo de crítica em relação a uma piada que tu fez? Não porque eu não. Assim, eu sempre falo mais de mim, né? Mas, claro que a piada ela sempre tem um alvo, né? E, assim, pode ser um cachorro, por exemplo, né? Se tu tiver um cachorro, talvez tu vai se sentir ofendido, mas é só não consumir, né? Eu entendo isso, e no sentido de que é uma piada e o objetivo da piada não é ofender, e sim fazer rir, né? Não. Primeiro, o objetivo principal é fazer rir, né? Claro que às vezes vai ter uma crítica ali por trás e tudo, mas eu acho que a gente só não precisa consumir aquilo que a gente não gosta, né? Não precisa criticar, não precisa ir lá no Instagram do artista e ficar comentando, né? Porque ele tem uma persona no palco, não significa aquilo que ele fala lá no palco é o que ele leva pra vida pessoal dele, né? E como que funciona as interações com a plateia? A gente tem observado diversos comediantes que utilizam essa ferramenta e muitas vezes sempre é muito engraçado, porque aí se bate um papo com a pessoa e aí rola isso de até um certo constrangimento da pessoa que participa, mas ao mesmo tempo o ambiente ele é justamente também para isso. Hoje em dia até o público ele já vai querendo, né, que se faça interação. O Gil, por exemplo, é um cara que tem bastante essa linha, né, de fazer interação com o público. Ah, às vezes até as pessoas acham que aquilo pode ser um improviso. Claro que sempre vai ter um pouco de improviso na hora, né? Mas tem coisas assim que já estão pré-estabelecidas. A gente tem algumas saídas, assim, dependendo da resposta do público, né? Tu vai ter uma piada já meio que formatada para a resposta que a pessoa vai te dar, né? E eu acho que é interessante porque para alimentar as redes sociais, tu não gasta o teu texto, né? Que seria o teu show principal, digamos assim, né? E ainda consegue construir ali vídeos que vão chegar para o público, né? Eu gosto bastante do Renato Albani, e ele Sim. publica toda semana um vídeo de interação com a plateia, e aí, se eu não me engano, no fim do ano ele libera alguma coisa do show, assim, completo. Mas, inclusive, vai estar aqui na Univates agora no segundo semestre. E aí, como você falou, é uma forma de gerar conteúdo também sem gastar o texto do show, né? O Renato é um cara que hoje acredito que seja o principal comediante. Isso vai mudando, né? Conforme o ano vai Já foi o passando. pessoal dos Quatro Amigos, né? O Afonso já foi, o Ventura já foi, o Rodrigo Marques também, que é um cara que eu tenho como referência também. O Albani também é uma grande referência minha, inclusive até na última vez que ele veio aqui, ele abriu espaço para nós abrirmos 2 shows dele, né?
E ele tem essa característica, né? E é como tu falou, né? Tu não gasta teu texto principal, né? E mesmo assim tá gerando conteúdo. E é interessante de assistir aquilo ali, né? Bom, e para quem gosta muito de comédia, daqui a pouco pensa em seguir uma carreira nesse ramo, o que que tu diria para essa pessoa? É só começar. As portas, quem for aqui da região, as portas estão sempre abertas, né? A gente já teve uns 2 ou 3 que tentaram, assim, algumas vezes, mas depois desistiram, né? E eu acho que sempre tá tentando escrever alguma coisa, né? E consumir, cara. Consumir bastante conteúdo de comédia, porque é isso que vai fazer tu ter mais ideias, né? Pra escrever cada vez mais. Pela tua experiência, o que funciona melhor? Um bom texto, uma forma de contar uma história, ou algum estereótipo assim, alguma característica do comediante, ou são todos os fatores que contribuem? Todos os fatores, mas eu acredito que o texto com. Às vezes tu nem precisa ter um texto tão bom, sabe? Mas a entrega tem que ser boa, né? E tu tem que ter uma métrica de punch, né? De piada, pelo menos a cada 30, 40 segundos, assim. Acho que é isso que faz o texto ficar bom. E para falar um pouquinho mais então do grupo de vocês, você comentou que praticamente mensalmente no Gato da Praça em Estrela. É Quem isso. quiser saber mais e conhecer mais do trabalho de vocês, é ali pelo Instagram. Vocês, além do Gato da Praça, tem outros espaços que vocês têm se apresentado? Sim, aqui em Lajeado a gente de vez em quando faz show no Galeras Rock Bar, né? E já fizemos shows aqui pela região também, em alguns outros lugares, assim, mas foi mais esporádico, né? O Gato, digamos assim, é a nossa casa, né? Então, quem quiser assistir, né, pode entrar em contato com o Instagram, né, que é o @vale uma comédia, que lá a gente sempre coloca a programação e quando vai ter os próximos shows. E inclusive os shows que a gente abre, às vezes na Univates, inclusive ontem o Rodrigo Becker, ele abriu o show do Afonso lá em Santa Cruz, no Teatro Mauá, né? Não é só aqui em Lajeado, às vezes a gente consegue alguma ponta em outra região, né? Então, Bom, para quem quiser saber mais, então, Instagram Vale uma Comédia. Lá tem todas as informações, tem vídeos também de toda a equipe aí, dos shows que são feitos. E aí dá para conhecer um pouquinho mais o stand-up, que é um modelo de comédia que eu considero que seja um mais recente, né? E tem crescido bastante aqui no Brasil. lá também vai ter nossos perfis, né, dos 3 integrantes do grupo. E como tu disse, é um formato que tem crescido bastante. Eu acho que vale a pena conferir. Inclusive, agora a gente já tá com um representante gaúcho a nível internacional, né? O Rafinha é um cara hoje que tá bombando, assim, em todas as redes sociais, né? E ele faz em inglês. Então, a gente tem uma grande referência aí pra continuar seguindo nosso trabalho. Jonas, obrigado pela tua participação e bom trabalho aí, sucesso. Obrigado pelo espaço e bom dia a todos.